Boa tarde, senhores, tudo bem? Eu sou Thiago Bortolini Cúnico e hoje vou estar fazendo a apresentação sobre o meu TCC, um estudo sobre estimação de frequência de gotejamento por visão computacional. Ah, Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na minha banca. Aqui é um pouco sobre o que eu vou falar sobre o meu trabalho. E antes de começar o trabalho em si, eu gostaria de compartilhar uma motivação pessoal minha. Ah, Recentemente eu tive alguns parentes que precisaram ser hospitalizados. E não sei se vocês já chegaram aí numa UTI, mas apesar de todos os equipamentos bem tecnológicos, a gente sempre percebe que continua tendo o soro, né, da mesma forma como ele sempre é. Felizmente meus parentes tiveram alta e mesmo quando eles voltaram para casa eles continuaram precisando de soro. Nos dois lugares era sempre recorrente um enfermeiro, médico ou cuidador quando eles estavam em casa ir lá e verificar o soro, né? Verificar se estava tudo certo, se ele estava gotejando e tudo mais. E esse trabalho foi apresentado pelo professor Rosbach, mas ele logo se tornou uma coisa mais emocional para mim, porque é uma oportunidade para mim de retribuir o cuidado que esses profissionais da saúde tiveram com os meus parentes. É uma maneira de eu tentar ajudar eles a ter um trabalho mais fácil. Então, sem mais delongas, vamos começar o trabalho. Então, como eu disse anteriormente, o medicamento, quando ele é administrado no sangue, ele tem uma taxa específica. Se for mais rápido, pode ser que o paciente tenha uma overdose, e se for mais devagar, pode ser que não tenha nenhum efeito ou não tenha o efeito que a gente gostaria que tivesse. Atualmente, o único método que tem o método mais utilizado, no caso, para fazer essa amostragem do gotejamento é visualmente, é manualmente. Alguém precisa ir lá com um cronômetro ou temporizador no celular, ver como é que está gotejando e fazer essa medição. Isso acaba gerando um problema, porque tu precisa que alguém que saiba o que está fazendo vá lá e verifique se está tudo certo. Sempre, independente se é um medicamento até mais tranquilo ou se é alguma coisa, sempre precisa de alguém para ir lá. Então, uh, esse trabalho surge com a ideia de tentar facilitar isso. Uh, Principalmente a maneira que a gente pensou é utilizando smartphones, que é uma coisa que o pessoal sempre está com ele, então fica de fácil acesso. Então, quais são meus objetivos com esse trabalho? Meu objetivo geral é avaliar a viabilidade e a complexidade da estimação de frequência de gotejamento por meio de visão computacional. Para chegar nesse objetivo, a gente primeiro vai fazer uma revisão bibliográfica do que a academia já criou nesse sentido. Vamos propor, com base nessa revisão bibliográfica, uma metodologia para estimar a frequência. Vamos implementar essa metodologia e vamos então validar com um caso real. Então, indo já para a revisão da literatura, a primeira coisa que a gente percebeu quando iniciou as pesquisas foi que ninguém desenvolveu um trabalho exatamente nisso. Ninguém criou um trabalho falando sobre estimação da frequência de gotejamento de soro com visão computacional. Então a gente teve que procurar trabalhos nos arredores para tentar achar um caminho. Uh, um desses trabalhos foi o EVM e o RPPG. O EVM ele é muito bom para pegar pequenas variações que tem um vídeo e deixá-las maiores. O grande problema dele é que ele é muito pesado para rodar, demora algumas horas o processamento do vídeo dele, e ele precisa de uma câmera muito estável, o que também torna ele inviável. O RPPG ele já é usado para fazer medição de batimento cardíaco, através de vídeo da face da pessoa. Mas o grande problema dele é que ele precisa das cores, né? Ele faz essa análise através das cores do RGB, né? Isso acaba sendo inviável porque o nosso soro é transparente, né? A gente também cogitou a utilização de redes neurais. O principal problema é que precisaria de um banco de dados com esses treinamentos, né? Com esses dados. Só que a gente não tem esse banco e aí a gente preferiu não seguir por esse caminho. Por fim, a gente encontrou alguns trabalhos utilizando o KLT para fazer o rastreamento dos dados e uma análise de frequência para determinar a frequência final. E é por esses trabalhos que a gente decidiu continuar.
Então, falando um pouco agora da fundamentação teórica, o que é o KLT? O KLT é o algoritmo que determina a variação de um ponto entre um frame e outro de um vídeo. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui na imagem, a gente vai ver que tem algumas setas bem grandes e outras setas bem pequenas. A seta grande indica que teve uma grande variação entre um frame e outro no vídeo. E a seta pequena indica que teve uma pequena variação. No nosso caso, por exemplo, quando a gota caísse, ia gerar uma seta bem grande, porque ia ter uma grande variação no ponto daquela imagem. Só que se a gente prestar atenção, o KLT ele vai me retornar uma matriz de pontos. São vários pontos que ele vai me retornar. Então, a gente teria que achar uma maneira de conseguir pegar todos esses pontos e, por exemplo, se a gente for usar uma FFT, teria que transformar isso num único vetor de sinal. Nas nossas pesquisas, o método mais eficiente de fazer isso foi o PCA. Então, o PCA a gente consegue entregar para ele uma matriz com vários dados de, de vários frames e ele vai conseguir pegar essa matriz e, mantendo a maior correlação entre todos os dados, me gerar um sinal unidimensional e que eu consigo aplicar com mais facilidade a minha FFT. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos em si que utilizaram esses métodos. O trabalho aqui de Regev e Yulich, eles utilizaram o KLT para fazer o rastreamento de pontos no torso de uma pessoa, a fim de tentar descobrir a frequência de respiração. Eles, para converter os pontos do KLT em frequência, eles utilizaram a decomposição harmônica de Piracenko. E no fim, para unificar todos esses dados, eles utilizaram a máxima verossimilhança. Nós também tivemos o trabalho de Nair e Aparna, em que eles usaram o KLT para fazer a medição de vários pontos na orelha de uma pessoa, determinando as microvibrações da orelha, para tentar determinar o batimento cardíaco. A partir dos sinais do KLT, eles utilizaram o PCA, então, para conseguir transformar num sinal unidimensional. E por fim, eles utilizaram uma FFT para determinar qual era a frequência dos batimentos cardíacos. Então, o que eu proponho com esse trabalho? O nosso plano é utilizar o KLT para fazer o rastreamento dos pontos e a FFT para determinar a frequência final. Os dois são técnicas bem consagradas no âmbito acadêmico e já são bem utilizadas e já estão implementadas em vários algoritmos. O que sobra para a gente é a parte principal da unificação desses sinais. Como é que eu vou pegar vários desses sinais e transformar em um só? A maneira que a gente pensou em trabalhar isso são com duas abordagens. Uma abordagem mais direta e uma abordagem mais estatística. A abordagem estatística é o PCA e a abordagem mais direta seria utilizar, por exemplo, uma média dos vetores dentro do mesmo frame ou a maior magnitude de deslocamento dentro daquele frame também. Assim a gente consegue unificar esse sinal, que é uma matriz, em um único vetor. Então agora vamos um pouco para o que eu já consegui desenvolver pensando nesse método. Aqui então a gente tem um passo a passo do que foi seguido, né? Primeiro a gente fez a aquisição, depois a gente aplicou o KLT, unificou os sinais, aplicou o FFT e então validou. Então agora falando um pouquinho aqui da aquisição, foi feito um vídeo de 60 segundos com iluminação controlada, mais ou menos uns 20 centímetros do soro. A gente pegou esse vídeo, só redimensionou ele para ficar com custo computacional um pouquinho mais fácil de trabalhar. Então a gente usou o próprio algoritmo do Shitomase para determinar os pontos de rastreamento dessa imagem e utilizou o KLT para fazer, de fato, o rastreamento da imagem. Nesse caso, a gente utilizou então a maior magnitude de deslocamento do. Desculpa, prof, meu microfone desligou aqui. Ah, eu vou voltar a partir desse aqui. Então, a gente usou o próprio algoritmo do Shitomase para determinar os pontos de rastreamento e a partir do KLT a gente calculou o rastreamento desses pontos. No nossos testes preliminares, a gente decidiu utilizar a maior magnitude de variação de cada ponto dentro de um frame. Assim a gente consegue pegar esse matriz e transformar num único sinal.
Por fim, a gente aplicou uma FFT, né? Desculpa, primeiro usamos um filtro passa-baixa para eliminar um pouco das altas frequências que não nos interessam e aplicamos uma FFT nesse sinal. Essa aqui é uma imagem de como ficou, então, o nosso vídeo. Vocês conseguem ver que tem os pontos vermelhos são todos os pontos que o KLT está rastreando. E a gente consegue ver algumas setas vermelhas, algumas setas brancas. Essas setas são os vetores de deslocamento calculados pelo KLT. Se vocês olharem bem, aqui no centro tem uma gota caindo. Então, nesse momento, a gente vê que teve uma grande variação nessa imagem, que era justamente a gota caindo. Com base nos dados que a gente, nos testes que a gente fez, a gente consegue gerar esses dois gráficos. O gráfico de cima, ele é o gráfico bruto, né? Então, só pegando o maior vetor de deslocamento de cada frame e plotando ele. A gente consegue ver que, apesar das variações que a gente tem, às vezes tem um pico maior, um pico um pouquinho mais baixo, a gente tem um sinal bem periódico, né? As gotas elas vêm caindo numa constância. Se a gente pegar esse gráfico e passar a FFT nele, a gente consegue pegar o gráfico de baixo. Nesse gráfico aqui a gente tirou a componente DC porque também não nos interessa. Com, com o gráfico de baixo, a gente consegue determinar que a frequência dominante é exatamente 1,10 Hz. Mas como essa frequência se compara com o que de fato aconteceu, né? O nosso vídeo tinha exatamente 60 segundos e gotejou 68 gotas. Isso dá uma frequência de 1,13 Hz. Se a gente calcular o erro relativo, a gente chega em 2,65%. Vamos agora então para as conclusões. Os resultados preliminares, eles mostraram, eles indicam que o caminho que a gente está seguindo, que a gente decidiu para esse método, é um caminho viável. A gente tem que, claro, tem que terminar o trabalho, mas ele parece ser um caminho que consegue nos gerar um resultado bom. A precisão de 2, o erro de 2,65%, ele é um erro bem baixo considerando que foi um primeiro teste, né? Considerando que o algoritmo não foi refinado e tudo mais. E a principal limitação desse valor de 2,65 é que o teste foi feito todo ele controlado, né? Então, tanto a luz quanto a distância, estava tudo controlado. E isso seria um ponto que a gente precisaria avaliar, testar com mais força, né? Então, por TCC2, uh, eu gostaria então de conseguir desenvolver um pouco mais o algoritmo para funcionar fora desses cenários, né? Os cenários que a gente não tem muito controle. Uh, a gente também gostaria de testar outras técnicas, né? Principalmente o PCA para determinar, para conseguir pegar esses múltiplos sinais e transformar em um sinal só, além de outras técnicas que eu não comentei muito, como fazer a média e tudo mais. E também gostaria de explorar outras configurações do KLT, né? A gente não cheguei a mexer muito nisso, mas a gente tem várias configurações que a gente consegue fazer no KLT. Uh, Meu trabalho era isso. Agradeço a atenção de todos e abro para perguntas.